Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcelo Santos, professor e enfermeiro, e esse é o canal Papo Reto com Marcelo Santos. Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua presença, fazer o convite para que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais. A nossa videoaula de hoje, vamos falar sobre segurança, meio ambiente e saúde, disciplina que compõe a grade curricular da formação técnica de enfermagem e superior em enfermagem. Vamos falar basicamente sobre o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, na qual a equipe de enfermagem, seja ela composta pelo enfermeiro ou técnico em enfermagem, compõe e atua de maneira ativa na prevenção, promoção e assistência à saúde dos profissionais ali compreendidos. Os danos e custos que produzem os acidentes e doenças ocupacionais na economia brasileira são de tal magnitude que as próprias empresas devem compreender a necessidade de preveni-los. Antes dessa necessidade, o governo estabelece a obrigatoriedade para que as empresas disponham de serviços especializados em segurança, higiene e medicina do trabalho, com o propósito de evitar os acidentes e doenças ocupacionais e, em consequência, as perdas que essas doenças, esses acidentes, trazem para a empresa e para a nação. Então, quando cria-se uma política institucional de implementar um serviço que visa promover, orientar, prevenir e recuperar possíveis situações associadas à atividade laboral. Então, quando você tem o SESMIT incluso dentro do sistema operacional da empresa, tem como objetivo a prevenir tais impactos, porque um profissional doente é sinônimo de perda de ganho da empresa, de produção. Sem dúvida alguma, as doenças gerais oferecem um sério obstáculo ao desenvolvimento socioeconômico de um país, porque debilitam o trabalhador e restringem sua capacidade de produção. Hoje já sabe-se que um bom número de trabalhadores, por não disporem de adequadas condições de saneamento básico, precárias habitações, com alimentação deficiente de proteínas e vitaminas, com baixíssima renda, com pouquíssima ou nenhuma instrução em matéria de higiene e expostos a doenças ou contagiosas, participam indubitavelmente do clássico círculo de Wilson, ou seja, a pobreza gera doença e a doença gera pobreza, porque o indivíduo doente ele não é produtivo, ele não consegue estar no ápice da sua força produtiva. E o não enquadramento nesse ápice produtivo produz uma redução da produção de riqueza para o indivíduo e para a nação, para o estado, para o município como um todo. Então, as condições de vida do seu trabalhador repercutem diretamente em sua saúde, porque, por definição, saúde não é a inexistência de uma doença, de uma alteração clínica específica. A saúde é o quê? É o bem-estar físico, social e mental. Então, para que esse indivíduo seja produtivo, ele precisa estar saudável. E é nesse contexto que o governo, a empresa e o SESMIT atuam de modo a fazer uma promoção à saúde e uma prevenção de doenças ocupacionais e acidentes. Outro aspecto fundamental que incide negativamente na economia do país é o fato de que os acidentes e doenças ocupacionais reduzem a capacidade de produção da força mais valiosa de uma nação, que é a população economicamente ativa, reduzindo-se a geração de riqueza por incapacidade e ou morte de um jovem trabalhador. Percebe-se hoje em dia, pelo atual panorama sociopolítico e econômico que o país atravessa, no ano de 2016, que os postos de trabalho vêm sendo o quê? Potencialmente e gradativamente fechados. Então, você está diminuindo os espaços, os pontos de trabalho para as pessoas. E essa diminuição, em virtude da crise econômica, se traduz em quê? Em uma redução de arrecadação. Então, se você tem indivíduos doentes que não produzem, o governo, o Estado, a federação não arrecada. Então, é inversamente proporcional você oferecer condições dignas e adequadas para que a sua população economicamente ativa, os trabalhadores, estejam atuantes, faz com que haja maior
maior arrecadação de tributos associados ao trabalho gerado por esse profissional. Alguns países criam leis dando aos trabalhadores compensações monetárias pelo trabalho com tóxicos ou tarefas insalubres, ou lhes concedem jornadas reduzidas de trabalho, aumento de dias de férias ou diminuição dos anos necessários para a aposentadoria. O que acontece com o professor, com o profissional de saúde, com profissionais que trabalham com com pressão aumentada, ruído aumentado. Então, eles têm uma adaptação da sua jornada de trabalho em virtude das condições encontradas no ambiente profissional. Todas essas medidas não contribuem para a solução dos problemas, afetam profundamente os custos e a produtividade ao subtrair uma quantidade enorme de jornadas de trabalho, de horas de trabalho, de pessoal experimentado. Prevenir ainda é o melhor remédio, é a melhor solução. Então você previne que eventos aconteçam associados ao quê? A atividade do trabalho, aos riscos laborais, à insalubridade, riscos ocupacionais, entre outros. Então nós temos no Brasil hoje um manual que reúne as legislações pertinentes às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que falam sobre cada um dos itens que estão diretamente ligados à atividade profissional, em várias áreas específicas. Então, ao longo dessas aulas, vamos debater todas as normas regulamentadoras diretamente associadas à atividade assistencial em saúde. Mas, uma vez apresentada para vocês a disciplina, o que é, por definição, segurança do trabalho? Então, define-se segurança do trabalho sendo a função que tem por objetivo o estudo e a implementação de medidas que visam eliminar ou controlar os riscos existentes na execução do trabalho, sejam eles relativos ao ambiente ou decorrentes de atitudes humanas, propiciando dessa forma a eliminação dos acidentes ou, pelo menos, a redução de sua frequência e gravidade e, consequentemente, a manutenção e o aumento da condição produtiva. Vamos trazer para a nossa realidade profissional, área da saúde. Na emergência, no serviço de emergência, você vai atender um paciente com sinais e sintomas sugestivos de meningite bacteriana. Então, é um risco biológico. Você vai ter contato com a bactéria que causa a meningite. Então, você precisa, através de um estudo, implementar medidas que eliminem, controlem ou diminuam o quê? O risco do seu profissional se contaminar com aquela doença, com aquele agente etiológico. Então você oferece máscaras, óculos de proteção, luvas, capotes, tudo visando o quê? Implementar um equipamento de proteção individual de modo a proteger o seu profissional no ato profissional, laboral, da atividade assistencial, enfim. Então é importante dentro do ambiente hospitalar que você entender que também a segurança do trabalho está presente ali. E a história da segurança e saúde do trabalho? A palavra trabalho surgiu a partir do vocábulo latino tripalium, denominação de um instrumento de tortura formado por 3 paus, tripalium. Então, esta aqui é a imagem. Então, o trabalho é associado a algo desagradável, algo que traz dor, que causa mal-estar. Isso é a definição da palavra trabalho. Mas você não pode associar isso à nossa realidade. Desde a antiguidade até a Idade Média, o trabalho sempre esteve associado a um sentido negativo, de castigo, de sofrimento, pelas condições apresentadas naquele momento. Então você trabalhava num ambiente insalubre, sem condições dignas de trabalho, com excessivas horas de jornada de trabalho. Então, o trabalhar associava-se ao quê? A um sofrimento, algo doloroso. A partir do Renascimento, a noção negativa associada ao trabalho vai aos poucos adotando um aspecto positivo, quando surgiram as ideias de valorização do trabalho como manifestação da cultura e este começou timidamente a ser visto como um valor da sociedade e do próprio homem. Então, o trabalho hoje em dia, ele é visto como algo que vai te dignificar, que vai edificar o seu caráter, a sua produtividade, o seu valor dentro do meio social, dentro da comunidade. Então, o indivíduo que trabalha,
ele produz riqueza para si, para sua família, para a comunidade, para o Estado. Então, hoje o trabalho ele tem o quê? Ele tem um perfil de valor, de posicionamento social. Então, outrora o trabalho era associado ao quê? A dor, a castigo. Hoje em dia não. O trabalho, ele é algo que vai edificar o seu posicionamento dentro da sociedade. Sabe-se que a relação existente entre trabalho, saúde e doença já era percebida desde a antiguidade. Porém, como somente os escravos trabalhavam, considerados não cidadãos, eram eles que estavam expostos aos riscos do trabalho. É muito importante estudar a evolução histórica dos acontecimentos, para que possamos identificar o processo de mudança e entender a dinâmica estabelecida. Quando você entende o seu passado, você consegue construir um presente e um futuro melhor. Quando você entende como se relacionavam os empregadores e os empregados, você consegue entender hoje a dinâmica dessa relação e construir instrumentos, mecanismos que no futuro as coisas sejam melhores. Na história da segurança do trabalho, são encontrados indicativos muito antigos da preocupação quanto à preservação da vida dos trabalhadores. Hipócrates, o pai da medicina moderna, e Plínio, o Velho, indicaram nos seus trabalhos a ocorrência de doenças pulmonares em mineiros. Então, já na antiguidade, Hipócrates e Plínio identificaram o quê? Que a atividade profissional tinha diretamente uma repercussão no quadro de rigidez da saúde do paciente, do trabalhador. Então, você associava um nexo causal. Então, havia um nexo quando se tinha uma causa. Perfeito? Então, aqui, Hipócrates e Plínio o Velho, que são ícones da associação entre atividade profissional com adoecimento. No ano de 1556, George Bauer publicou o livro Remetálica, que estuda as doenças e acidentes de trabalho relacionados à mineração e à fundição de ouro e prata. O autor discute, em especial, a inalação de poeiras causadora da asma dos mineiros, que, pelos sintomas descritos, deve tratar-se de silicose. Então, já em 1556, século XVI, já havia uma observação maior que gerou até um livro sobre a associação da atividade profissional com o desenvolvimento de doenças. Em 1567, Aureus Beston von Hoven apresentou a primeira monografia relacionada ao trabalho como doença. Então já tinha um nexo causal estabelecido nessa época. Em 1700, na Itália, o médico Bernardino Ramazzini, considerado o pai da medicina do trabalho, então, século XVII, o médico italiano Bernardino Ramazzini foi considerado o pai da medicina do trabalho, porque este publicou o livro De Morbis Artificium Diatriba. A obra descreve com bastante profundidade as doenças relacionadas a cerca de 50 profissões, tais como os mineiros, químicos, olheiros, ferreiros, entre outros. Então você percebe que já no século XVII já tinha uma base científica que associava algumas atividades ao adoecimento desses profissionais. Este aqui para vocês é o livro. Em 1833, foi instituída na Inglaterra a Lei das Fábricas, primeira lei realmente eficaz no campo da segurança e saúde do trabalho. A lei, aplicada à indústria têxtil, proibia o trabalho noturno para os menores de 18 anos, restringindo sua carga horária para 12 horas diárias e 69 horas semanais. Para menores de entre 9 e 13 anos, a jornada de trabalho diária passou a ser de 9 horas. A idade mínima para o trabalho era de 9 anos, sendo necessário um médico atestar que o desenvolvimento físico da criança correspondia à sua idade cronológica. As fábricas precisavam ter ainda escolas frequentadas por todos os trabalhadores menores de 13 anos. Então, pode parecer absurdo, mas lá no século XIX, na Inglaterra, na época têxtil, lá na Revolução Industrial, você tinha sim menores trabalhando. Então você já tinha a implementação, a criação de uma lei que fazia o quê? Que delimitava, que impunha, que exigia dos empregadores, dos industriais, condições, entre aspas, adequadas naquele recorte temporal para os empregados.
Então aqui a imagem para a gente, fazer a ilustração do comentário. E no Brasil colonial, os escravos trabalhavam até 18 horas por dia. Absurdo. Estando os proprietários no direito de aplicar castigos para garantir uma melhor produtividade e submissão ao trabalho. As condições de trabalho eram degradantes, encontrando-se muitas situações semelhantes às ocorridas na Inglaterra durante a Revolução Industrial no século XVIII, a partir de 1760. Então, os trabalhadores escravos trabalhavam até extenuar a sua condição física extenuante, que adoeciam e deixavam de produzir. Eram tratados como objetos. E quando esse trabalho não era alcançado, eles eram severamente e fisicamente punidos. O processo de industrialização no Brasil foi lento e demorado. A Revolução Industrial ocorreu somente no final do século XIX, bem depois do ocorrido nos países europeus. Embora diante de toda a experiência que já existia na época sobre esse processo de industrialização, os problemas que passamos fossem os mesmos. Então, mesmo com o histórico, com os exemplos obtidos da Europa, o Brasil, lentamente, tardiamente, começou a apresentar a sua industrialização, deixando de ser um país basicamente de extração de matéria-prima para um país de produção de bens de consumo. A Lei nº 3724 de 19 firmou-se como a primeira lei sobre indenização por acidente de trabalho, sendo regulamentada pelo Decreto 13.498, de 1919. Essa lei limitava-se ao setor ferroviário e reconhecia somente os elementos que caracterizavam diretamente o acidente do trabalho. Olha a distância, olha a lentidão, a demora do Brasil em relação à legislação. Somente no século XX firmou a primeira lei trabalhista, no século XX. A consolidação das leis do trabalho, a CLT, foi criada pelo decreto número 5452, de 1º de maio de 1943, e reuniu a legislação relacionada com a organização sindical, previdência social, justiça e segurança do trabalho. Olha que absurdo, olha a lentidão do Brasil em relação à adequação de leis trabalhistas. A CLT, no seu capítulo 5, da Segurança e da Medicina do Trabalho, dispõe sobre diversos temas, tais como a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, máquinas e equipamentos, caldeiras, insalubridade, medicina do trabalho, higiene industrial, entre outros itens. Esta legislação foi alterada em 1977 e serviu como base para as atuais normas regulamentadoras. Então o Brasil sempre lá atrás em relação ao que é implementado a nível mundial para a seguridade do seu profissional. Então, minha gente, galera, então a gente vai parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo apresentado, que facilite o estudo de vocês. Volto a convidá-los a se inscreverem no canal, curtirem e compartilhar os vídeos nas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima. Tchau!